Olá, pessoal. Este é um momento muito especial em que eu vou começar um atendimento com uma aluna, e essa aluna é lá de Portugal. Ela se chama Silvia Regina, e eu vou esclarecer algumas dúvidas com ela a respeito do curso da terapia MIB, Método Investigativo Bioemocional. E, sobretudo, acredito eu que eu devo tratá-la em alguns pontos também para que ela entenda melhor a respeito da terapia nela própria. E ela está lá, eu acho que em Lisboa, eu vou verificar isso também, que eu não me recordo agora. Mas eu vou gravar esse atendimento, que pode servir também como uma aula, ou até mesmo também pode servir até mesmo para uma chamada, para algum momento para ela expor lá em Portugal a respeito da nossa ida com a terapia MIB, Método Investigativo Bioemocional, um método que eu idealizei e que hoje eu venho formando alunos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo em si, né? Hoje eu já posso contar aí com alunos em Portugal, na Irlanda, que inclusive na Irlanda eu estarei no período de abril de 2022, na 15, 16, 17, 18 e 19 de abril, vou ministrar um curso presencial lá da terapia MIB, Método Investigativo Bioemocional, e quiçá quem sabe nós podemos até estender esse curso para Portugal. Depende, vamos ver como que vai ficar essa nossa conversa, como nós vamos dialogar aqui, e eu quero ver o respaldo dela a respeito do curso, quero notar o quanto ela aprendeu, o quanto ela está aplicando e quais são as dúvidas que ela tem a respeito do método em si e do conhecimento. Que ela é uma terapeuta biomagnetista, e até então acho que ela não entendia, não conhecia a nova medicina germânica, desenvolvida pelo Dr. Hammer, e, o método MIB também utiliza não só o biomagnetismo, a medicina biomagnética, como a medicina germânica, e dentre outros mecanismos de desbloqueio. Então, a partir de agora, ela já acionou aqui, eu já vou entrar com o atendimento da Silvia. Vamos aguardar a Silvia entrar. Silvia? Olá, Silvia. São 13 horas aqui no Brasil, e lá são 5 horas a mais, então ela está exatamente a 18 horas. Silvia? Olá, Roberto, tá ouvindo? Oi, estou te ouvindo sim. Tudo bom? Já é boa noite já para você aí, né? Quase. São, Quase. são exatamente 5 horas, né? 5. Temos aí uma diferencinha de horário. Uhum, é. Você está em que cidade aí em Portugal? Eu tô em Alverca, a 12 quilômetros de Lisboa. Nossa, então Tá é ouvindo? quase um bairro de Lisboa. É um bairro. Alô, É tá uma me ouvindo? freguesia, né? Eles falam. Tô ouvindo, tô ouvindo? Tô te ouvindo, Uhum, Roberto, tá me ouvindo? Eles falam aqui freguesia, né? tá. É uma É, vilinha. É uma vilinha. hum, tá. Eu tive aí em 2019, inclusive nós fomos visitar uma amiga que mora aí lá em Lisboa mesmo, e o nome da rua até é curioso, que é Rua das Enfermeiras da Grande Guerra, né? Ah, sim, eu sei onde fica. Fica bem no centro de Lisboa. Então, ela mora nesse local. Nós
como eu passei uns dias aí, inclusive eu fui atender uma pessoa em Paris, né, na época, em 2019, e depois nós passamos uns dias em Portugal. Aí eu fui conhecer algumas cidades aí por perto mais turísticas, né? Mas ficou aquele gostinho de quero mais, sabe? De poder voltar. Tem um lado bom que é calmo com relação a assaltos, essas coisas, tem um lado mais gratificante. Uhum. Então, e aí eu fui até umas partes aí em Lisboa, aí fomos até o litoral, e eu fui até Porto, fui Gaia, né? Fui alguns pontos Ainda turísticos passeou aí. bastante. Deu tempo de dar uma circulada, mas não de permanecer muito tempo. Então ficou, como eu disse, ficou aquele gostinho de quero mais. Então, tem que voltar, então. Esse é o desejo de voltar. Inclusive, eu vou agora em abril, já está planejado de eu ir ministrar o curso, né, a terapia MIB na Irlanda, em Dublin. E na semana da Páscoa. Na semana da Páscoa eu vou ministrar o curso lá, acho que 4 dias seguidos, né? Porque lá tem um feriado prolongado lá, que acho que aí fica sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Parece que eles emendam tudo assim. Vai dar tempo de fazer uma boa administração. Que bom, Roberto. Que bom. Vai ser muito legal. Você está com algum método aparelho ligado aí? Só um pouquinho. Acho que eu estou aqui. Melhorou? Sim. Só tem no fundinho assim, mas está bem suave. Diminuiu. Tem como se fosse um grilozinho, sabe? Um grilozinho, né? Todo mundo me queixa do meu grilozinho. Eu acho que esse é um grilo de estimação no computador mesmo. Eu não consigo mais fazer nada com ele. Pode ser que seja o cooler, né? O ventiladorzinho do... Você está no laptop aí, notebook, é isso? Tô. Aham. Eu acho que deve ser isso mesmo, que ele já foi aí para assistência. Pode ser o cooler. Pode ser que ele esteja com poeira, alguma coisa, mas dá para a gente ouvir daqui. Mas está suportável, está tranquilo. Tá? E aí, me fala um pouquinho, antes da gente iniciar com as pequenas e grandes dúvidas, e também compartilhar resultados, porque eu vejo aqui, eu estou tendo... o pessoal quase não usa o grupo, mas particular acabam me mandando muita coisa, né? E eu estou com alguns alunos aí que estão assim, entusiasmados, estão simplesmente assim... falando, nossa, o que é isso? Quanta coisa eu estou descobrindo, quanta coisa eu estou aprendendo. É muita... quando eu abro o aplicativo da medicina germânica, nossa, eu abro para uma coisa e depois eu abro para outra, e assim, é muita coisa, muita informação mesmo. Assim, eu já trabalho com... Eu já fiz um curso do Bio à parte, né? E do LEM, do Dr. Nelson. Então, essa parte do Bio e do LEM, pronto, para mim já estava uma coisa que já estava acessível, que eu já estava a trabalho e atendo, né? Certo. Mas o LEM é reduzido, não é? Não estou a falar mal da ferramenta, né? Porque eu gosto, mas é reduzido. É aquela tabela... E pronto. E depois, quando você começa a investigar o a fundo, pronto. Tem mais coisas, né? Permite mais recursos, né? Muito mais recursos. Inclusive, hoje, assim, só para te clarear a respeito disso, essa tabela eu utilizei hoje com a moça de 20 anos com obesidade mórbida, né? E essa obesidade mórbida, eu fui rastreando ali, tipicamente deu abandono, deu rejeição, insegurança, deu medos. Então, eu fui pegando todas essas informações, que, aliás, foram vários pontos que apareceram ali, e eu fui fazendo aquela pergunta básica se tinha ligação com psoríase que ela tinha, né?
e com a obesidade em si. E foi mostrando assim que aquele sentimento de abandono, quando o pai foi embora, quando deixou ela com 3 anos de idade, e a psoríase, já tirando dúvida, a psoríase tem 2 eventos críticos com a figura paterna, tá? Porque a psoríase sempre apresenta a descamação e a inflamação. Tem 2 aspectos. Tem a psoríase interna. Sim, e essa que descama a pele em si, ela tem essa conotação. E eu perguntei para ela, olha, nós não começamos ainda o tratamento, mas onde é a psoríase mais caracterizada no seu corpo? Ah, aqui no braço. Ok, no braço. E aí eu fui falando para ela, você viu que o seu braço serve para você se defender, e afastar e aproximar. Então, é natural que você tenha criado uma espécie de proteção, uma resistência em relação ao seu próprio pai, que eu fui investigando, obviamente, mas já lá naquela tabela dos emocionais. Já ali. Saiu. Já fui mostrando, o abandono tem a ver com isso, tal, eu já fui interligando o emocional com a psoríase e até mesmo com o conhecimento da germânica, que traz esses conflitos duplos, pelo menos duplo, né, no mínimo duplo, com a figura paterna, que pode ser o próprio pai, que pode ser, de repente, um chefe ou alguém que tem uma certa liderança, né, no contexto paterno. E aí ela me contou a história, ela foi contando a história do pai, que isso e aquilo. Eu falei, quando foi o 2º episódio que você teve com seu pai para que houvesse a caracterização da psoríase? E aí ela falou assim, olha, foi exatamente quando começou a minha ansiedade aos 10 anos de idade. Então foi um momento em que o pai retornou, né? E ela sempre na busca da presença do pai, e em algum momento o pai retornou por situações adversas, que eu não entrei no detalhe, mas que ela, por si própria, ela se defendeu de alguns aspectos ruins que ela poderia ter vivido com o pai a partir de então. E aí deu a psoríase e começou a ter ansiedade também. Mas, assim, foi maravilhoso o tratamento com ela, porque foi agora, no período da manhã, que eu atendi, e ela já saiu, assim, transformada, né? Por conta dessa ligação. Então, eu já aproveitei essa tabela dos emocionais, do Dr. Bradley Nelson, e já fui linkando, já fui buscando. Então, fui expandindo, é aquilo que você falou, ele tem o método dele, sim, tem, ele, claro, ele vai respeitar aquilo que ele realmente desenvolveu, né? Mas existem, assim, recursos muito maiores em cima daquilo, né? Que você sim, porque depois que a gente começa a ver que consegue pegar aquela emoção que foi originou um conflito, né? Que não está só ali resumida ao pai, à mãe, aos antepassados, tem outra coisa mais profundo, pronto, é um descadeamento mesmo, muito, muito gratificante. O que eu ainda estou um pouco confusa, Roberto, é que tem ali a parte passar de uma fase para outra. Como eu identifico o que é a cura, o que ainda é algum outro sintoma de alguma outra patologia? Que nem tem uma parte ali, a parte da candidíase, né? Tem aquela parte que fala da cura, que pode apresentar uns sintomas, mas depois pode ser um outro problema, né? Eu tenho uma candidíase recorrente, ela vai e volta, vai e volta. E depois eu fiquei ali na dúvida o que era a cura, que eu estou perto da cura, e o que ainda estou a passar por uma fase. Ah, tá. Aí você fica naquela fase da cura suspensa, né? Que você chega a dar uma melhorada e tudo mais, mas acaba, às vezes, aumentando, né? E nunca sana. Bom, um dos primeiros fatores, além do emocional que a gente já sabe, você trabalha os fungos ali, trabalha até mesmo
algum possível vírus, né? Você vai rastrear ali os patógenos que traz essa, digamos, essa imunidade baixa, que muitas vezes também é considerada como uma imunidade alterada, né? E você vai entrar no contexto de que, para que serve a candidíase em si, além de uma lubrificação, tá? Sim, Porque sim. ela tem um contexto, digamos assim, algo amanteigado, escorregadio, que é para facilitar o relacionamento. Mas, como você veio, de repente eu vou pegar até o dicionário aqui, que você deve ter recebido esse dicionário, né? Sim. Recebeu. Termos Então, técnicos. exatamente. Aí Sim. você, vamos ver se eu acho aqui, ó, cândidas, né? Que aí nós estamos falando do quarto tecido, o ectoderma, que é um tecido de relacionamento, contato, né? Ou separação, contato e separação. Nesse contexto, você vai buscar a origem desse momento que você entrou em conflito com conotação, que às vezes pode ter uma certa desvalorização com conotação sexual e, ao mesmo tempo, um contato que talvez tenha sido indesejado, né, em relação a um período, a algo, a alguma situação. Então, ele mexe tanto na mucosa, obviamente modifica, mas é um conflito de frustração sexual que pode ter algo com uma decepção, de repente, em relação a uma reprodução. Como foi a sua vida conjugal, como foi a sua reprodução em si, no contexto de ser mãe ou não. Aí você tem que realmente identificar isso para ver. Você foi casada, separou, não separou, como é que você está? Para poder chegar nesse contexto desse emocional, dessa, digamos até que uma decepção com relação. Opa, toda a tarde é isso. Peraí. Esse negócio de telemarketing até hoje ainda. Você bloqueia alguns, eles mudam o número e mandam de novo para a gente, né? Fala. Aqui é igual. É. Então, assim, uma história de frustração sexual ou até mesmo um contato sexual muito indesejado com muita frequência, aí você vai buscar isso. Como você viveu o seu relacionamento sexual, né? Porque a Cândida em si, ela tem um contexto simplesmente de proteção e ajuda na repetição de um conflito indesejado. Ou algo que você quis separar, mas não consegue se separar. Então, e aí nós vamos buscar isso. Tá? Que momento que você viveu isso? Né? Aí você rastreando, você se fez um auto-rastreio? Fiz, mas depois, assim, como eu tive há um ano atrás, eu tive um aborto, não é? E depois tive um conflito e veio o aborto. Então, eu não sei se está relacionada com a minha ansiedade de engravidar, se está relacionada ainda com aquele conflito, se tem alguma proteção que o meu corpo está reagindo. Então, ainda tenho que ir mais a fundo. Então, aí você vai buscar todo o patógenos, você vai mexer ali com reservatórios, vai buscar todo o reservatório, vai trabalhar os reservatórios, né? Vai identificar bactérias, fungos, vírus e parasitas, identificar tudo aquilo ali e o que vem causando, né, para você fechar os reservatórios, para você bloquear a ação daquelas bactérias, para você entrar no processo realmente de cura. Agora, é que nem você falou, Brucella abortos você deve ter vivido, essa bactéria deve ter, ou ainda está, ou estava no período que você abortou. E aí, é assim, você foi casada, não foi? Ainda é com o mesmo parceiro, né? E buscar isso, tá? Então, o quanto de insatisfação que você tem em relação à reprodução ou até mesmo à intimidade, né? O seu corpo reagir dessa forma. Aí você sabe a respeito, né? Eu
digamos assim, eu estou gravando agora, essa conversa nossa está sendo gravada, tá? Então, Não, sem problema, não tem problema tá? nenhum Às com vezes, isso. às vezes serve como um aprendizado também, não tirar dúvida, né? Que a gente... Mas você quer falar um pouco mais a respeito disso? Ou o que eu já falei já te orienta, já te dá um norte? Já me dá um norte, já. Uhum. Tá. Deixa eu ver, então. Então, trombofilia, Roberto. O que a medicina germânica fala sobre a trombofilia? Então, a trombofilia, normalmente ela tem uma conotação com laços familiares, né? Que Porque é a nós estamos circulação falando sanguínea, que é varizes, exatamente. Se nós falta estamos sangue falando no de útero. artérias, veias, vasos sanguíneos, sangue, tudo que nós falamos a respeito disso, nós estamos falando a respeito de algo de conflitos emocionais que estão relacionados ao conceito familiar, né? Ou com uma questão do clã, do próprio clã, né? Ou as situações internas mesmo. Eu atendi um rapaz um pouco tempo atrás que ele estava com trombo nas pernas, 19 anos, estava assim a ponto de qualquer momento falecer, né? Porque dá uma síncope na pessoa e ela morre jovem Sim. mesmo. Eu atendi ele 2 vezes. E o conflito dele estava realmente parado, olha, perna, trombo. Estava parado ali, naquele lugar das pernas, por conta do incômodo com relação ao pai dele, que o pai dele criticava a forma que ele conduzia a vida dele, pernas, né? E aí ele falou assim, meu pai tem 5 lojas, né? Não sei que tipo de segmento que era, ele tem 5 lojas, fala o tempo todo mal dos políticos, mal de um, mal de outro, está todo mundo errado, mas ele não olha para si próprio e acha só defeito em mim, em a forma que eu conduzo a minha vida, como eu sigo meus caminhos, né, a minha profissão e tudo mais. Eu falei, olha só, você está dando a resposta. Né? Você está dando a resposta, a forma que você caminha, ele critica, não é isso? Sim, então é natural de você ter uma situação dolorosa com relação ao seu pai, o conflito. Aí eu fiz exercício com ele ali, para ele enxergar a maneira que o pai enxergava ele, como ele enxergava o pai, e o que poderia ser feito naquele momento em relação a uma solução mental, primeiro. Ele fala Sim, demais. os comandos, né? Exatamente. E aí eu fiz isso com ele, aquele exercício, e ele falou, nossa, terminou a sessão, as pernas dele estavam bem leves, né? E ele sentiu que modificou algo nele. E aí na segunda sessão, ele já falou, nossa, eu estou super bem, não chegou nem a fazer uma terceira. Né? Que maravilha. Então, assim, e aí ele lidou com o pai dele de uma forma que antes ele só ouvia a crítica do pai e ele rebatia a crítica. Então, o que eu falei para ele assim, olha, ao invés de você rebater, entra com o assunto com o seu pai para dialogar mais um pouco mais no nível de conhecimento. Olha, eu estou vendo o seu ponto de vista que é diferente do meu, não concordo do jeito que você está dizendo, mas eu quero ouvir o que você pensa mais a respeito disso. Eu quero entender melhor como é que funciona o seu pensamento a respeito disso. Então, eu fui falando com ele a respeito, e ele simplesmente depois, em algum momento, não sei quanto tempo foi isso, mas ele falou, eu consegui conversar com meu pai, embora eu não conseguia nem ouvi-lo antes. E eu consegui ouvir e prestar atenção da forma que ele fala, e comecei a perguntar para ele como ele resolveria aquilo que ele está criticando. Então as hemorragias nasais também têm a ver com conflito familiar? Sangue, circulação? Às vezes, sim, que é a epistaxe, né? Como chama? Epitaxis. Vamos ver.
Depende, tá? Também tem, depende se não está tomando medicamento também, porque se toma um medicamento que é vasodilatador, Sim, né? Anticoagulante que eles falam aqui. Isso, aí pode ocorrer por conta dos vasos da narina, né? Ser mais delicado, acaba tendo sangramento. Aí falar porque fica muito no sol, faz muito esforço e tudo mais. Tudo isso contribui, mas não é efetivamente o que vem a ser a real causa. Aí, uma das fases, um dos pontos importantes é investigar. Toma algum medicamento? Esse medicamento dilata? Se está dilatando, o tanto que você está tomando pode afetar. Mas, isso aí, a epistaxis, ele tem, aqui de acordo com o dicionário que mostra aqui, o terceiro tecido e o quarto tecido. Mesoderma novo e ectoderma. Ou seja, alguma situação de desvalorização, de movimento, e outra situação que pode levar também a um contato indesejado. E aí, diz aqui, que é um conflito, às vezes relacionado a mudanças, conflito de mudança de sexualidade, ou até mudança hormonal, mudança de opção sexual. Então, tem muitas coisas que podem adentrar nisso. Olha o conflito que mostra aqui. Principalmente um conflito de relação com o clã, sangue do clã. Também pode ter ligação. É por isso que a investigação é importante. Né? Então, Okay. E com quem está ligado esse sangue? Né? O que nós estamos falando em nasais, respiratório, mas ao mesmo tempo nós estamos falando em algo de movimento, que dá no terceiro tecido, movimentação. O que se relaciona a um contato que você, de repente, não gosta, ou algo que pode até não lhe cheirar bem relacionado ao seu clã, à sua família em si, que prejudica até mesmo a condução da sua vida, ao quanto você está se movimentando, ou o que você faz em relação a movimento, ao seu trabalho, ao que você faz no dia a dia, Assim. atrapalha a sua carreira, sabe? Atrapalha, ou tudo que você faz, muita coisa você faz que é justamente para suprir alguma defasagem dentro do clã, né? Porque às vezes acontece isso também, sabe? Então, a investigação, ela olha, e aqui também dá, quando a gente fala, por exemplo, no tecido embrionário mesoderma novo, nós temos a lateralidade. Vaza mais em qual lado? Né? Aí mais no direito, mais que porque tem essa tendência também. Então, às vezes a pessoa fala... Depende do lado, né? Isso. Aí é mais com quem. Mas mesmo assim, isso você vai olhar que lado que é. Ok. É lado direito, por exemplo. Aí você, poxa, peraí, então pode ter alguma ligação com o pai, porque aí são analogias que você vai fazer quando você não tem a possibilidade de rastrear. Mas quando você tem a possibilidade de rastrear, você tem plena certeza que aquilo é realmente com o pai, é com o chefe, é com o pet, é com a mãe, seja com quem for, com o avô, com a avó. Você vai buscar isso. Então, sim, eu também li ali naquela parte do... Desculpe te interromper. Ali na parte da tireoide. Tem o lado direito e o lado esquerdo, né? Quando afeta mais de um lado e quando afeta do outro. Mas e quando nós temos alguns pequenos nódulos nos dois lados? E aí precisa ver se é na paratireoide ou se é na própria tireoide. Ok? Na tireoide... Paratireoide. É na paratireoide. Sim. Na última operação que eu fiz, deu na paratireoide, mas deu que tem alguns dos dois lados. Alguns aqui e alguns aqui. Então, ela falou que está no tamanho normal, mas pronto, mas tem. Tá, vamos supor que eu possa
rastrear aqui agora, eu vou fazer um exemplo do que você atende online também ou só presencial? Está online, Roberta, aqui agora que as pessoas estão saindo do medo. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos só pegar uma referência, isso é contigo mesmo, certo? Sim, não, é comigo. É Tá. para mim mesmo, eu tenho hipotiroidismo. É meu mesmo. Então, dentro qual emocional, o que acontece quando a pessoa tem o hipotiroidismo, né? Hipoparatiroidismo. Ou hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Tá. Então, você tem o hipotiroidismo. O hipotiroidismo torna o seu movimento mais lento, o seu metabolismo mais lento, te trazendo um seguinte significado. Você precisou, em algum momento, de tempo para resolver determinadas questões. Sabe, quando você fala assim, nossa, eu estou com muitos problemas e eu preciso do meu tempo, eu preciso de um tempo para resolver. Ah, se eu tivesse tido mais tempo para fazer tal coisa, não teria acontecido isso. Ou, se eu pensasse melhor a respeito, tivesse um tempo melhor para pensar sobre algo que eu vivi ou que eu tomei uma decisão, não teria acontecido isso. Então, aí a tireoide sempre tem um significado de tempo, ou acelerado ou desacelerado. Quando o seu organismo desacelera, ele está te dando uma resposta. Olha, Silvia, agora você tem mais tempo. E se acontecer de novo esse episódio com a sua vida, algo semelhante ou algo próximo disso, o seu ritmo está menor, você vai ter tempo para pensar e decidir de uma forma mais equilibrada. Né? Então, aí nós vamos voltar a pensar a respeito. Em que momento que isso começou a surgir? Porque quando nós falamos em nódulos, nós podemos até meio que generalizar. Se tiver pedra no rim, nódulo no fígado, nódulo no pulmão, nódulo cálculo na vesícula. Quando você começa a observar, muitas vezes tem relação com a quantidade de nódulo com a quantidade de conflito com uma determinada pessoa ou várias pessoas. Então, quantos episódios terríveis que você teve que, de repente, você não administrou, não conseguiu passar por aquilo de uma forma equilibrada, que causou um impacto emocional, de maneira que ele registrasse como se fosse uma pedrinha no seu caminho, algo que... Então, Eu descobri, não sei se eu tinha antes ou não, mas eu descobri mesmo que eu tinha e passei a tomar aquele Eutirox que eles falam, foi aqui em Portugal, foi depois que eu imigrei. Você é natural brasileira, é isso? Sim, sou aí de Mato Grosso do Sul. Certo. E aí, quando você... sozinha. Foi para ir sozinha, é? Sozinha. Uau. Minha família toda está aí no Brasil. Meu pai já faleceu, minha mãe, minhas irmãs estão todas. Então, eu descobri aqui, no exame de rotina, foi aqui, pronto. Então, e aí você entra em algumas... Você pode fazer algumas perguntas para si própria, assim, rastreando, né? Em que período que foi? Aí eu entro naquelas questões dos setênios, momentos da vida, quando foi isso? Quando foi que você precisou de mais tempo? Quando você estava no Brasil ou quando você já estava em Portugal? E o porquê que você tomou essa decisão de sair e ir para Portugal? Qual era o contexto disso? Você tinha um contexto, eu precisava cuidar da minha vida, mas estava sobrecarregado aí de fuga, de medo, do que tireoide também, ela representa medos, sabe? Então, quais eram os medos que você tinha na época e quais foram os medos que você estava vivenciando aí em Portugal para poder chegar nesse denominador, para que você possa entender que cada carocinho desse, cada nódulozinho desse tem
um contexto de um evento traumático que você viveu. Tá? Então, okay. E aí... Então, essa parte dos carocinhos com evento ainda não tinha tido essa consciência. Então, tudo que está relacionado... Isso também tem a ver com cancro, com câncer? O câncer, por exemplo, você pega alguém com um problema no pulmão, né? Eu tratei de uma senhora que ela vinha, já tem uns 2 anos ou mais, que veio o filho dela e a nora, dizendo, olha, eu estou desesperada, ela chorando, a nora, dizendo assim, que inclusive hoje, essa moça que veio chorando na época, hoje ela é terapeuta, ela fez o curso e ela já atende. E ela foi uma das coisas que impeliu ela, que impulsionou ela a fazer o curso, porque ela era, até então, ela era esteticista. E aí, a sogra, muito magra, mas magérrima, esquálida, magérrima. E dizendo assim, olha, amanhã, isso foi num sábado de manhã, ela falou, amanhã, domingo, foi logo no começo, em janeiro, de algum ano aí, que eu não me lembro agora. E ela falou assim, no dia seguinte vai ser aniversário dela, eu estou com medo que ela não suporta, que ela não vai chegar no aniversário, que ela chegou carregada. O genro, o filho de um lado e a nora do outro, carregando ela. E pequenininha, mas magrinha, mas não estava nem conseguindo andar direito. E aí eu fui ver, né? E comecei a examiná-la, ela não conseguia nem ficar nem deitada na maca, de tanto que tossia, de tanto que, sabe, dava aquelas ronqueiras, com a garrafa d'água que ela tinha que tomar a cada 30 segundos um gole d'água para lubrificar. Então, e ela vinha de tratamentos assim, malucos, de tudo que você possa imaginar. E aí eu comecei a rastrear e deu no pulmão nódulos, né? 3 nódulos no pulmão, acho que, se eu não me engano, acho que era no pulmão direito. E isso já tem uma conotação. Falei, olha, você está com 3 nódulos, pelo menos está me apontando. E isso é real? Ela falou, sim. Eu falei, tem um nódulo seu que já está na fase PCL1, tem outro que está em crise epileptóide, tem outro já na PCLB que pode ser eliminado a qualquer momento, ou encapsulado, né? Porque às vezes encapsula. Né? E aí eu fui conversando com ela. Quem são esses? Aí eu fui perguntando. Me fala alguns nomes, não precisa falar o nome inteiro, me fala de pessoas do sexo masculino que você teve algumas dificuldades e que, de repente, foram pessoas que nós estamos falando em pulmão, nós estamos falando em ameaça à sobrevivência, o tecido embrionário endoderma, né, alvéolos pulmonares. Então, me diga o que mudou a sua vida, quais foram as pessoas que realmente deu uma guinada na sua vida a ponto de você sentir-se ameaçada de viver e de sobreviver, né? E ela foi me passando os nomes. E eu falei, olha, esse carocinho, esse nódulo representa essa pessoa, essa aqui representa o seu marido, isso aqui representa o seu não sei o que na época. Um deles eu me lembrei que era o marido especificamente. Então, aí eu estava falando, olha, 3 nódulos, são 3 pessoas, e um desses nódulos é o seu marido, a outra é essa pessoa que você disse. E eu fui rastreando e fui trabalhando com ela. E ela, em 6 meses, ela ficou assim, perfeita. Começou a ganhar peso. Porque eu já, né, naquele material que você enviou, uns falam que é da epigenética, outros falam que é do ADN, ainda tem muitas teorias com relação ao câncer, né? Que nem da família do meu pai, parte paterna, já se faleceram 2, mas de momento eu tenho 3 tios, irmãos do meu pai, uma com cancro na mama, que eu já vi, você já explicou, outro com da próstata, né? Que tem a ver bateu com o que explicou? Sim, ela passou por uma crise de separação, proteção do filho, tudo. Tem um outro tio que eu fiquei a saber há pouco tempo que tem na próstata,
Uhum. Tem a ver com conflito de reprodução. Eu acho que foi a ver na época que ele perdeu um neto. Pronto, cheguei mais ou menos nessa data. E aí fiquei a saber agora esses dias que eu tenho um outro tio no estômago. Fora os outros dois que já faleceram também com cancro nos ossos e em outros órgãos. Quer dizer, na parte do meu pai, praticamente todos os irmãos dele estão a desenvolver isso. Sim, mas veja, não são iguais em nenhum momento, perfeito? Ah, ok. Não são. E eu vou te explicar o que o Dr. Hammer explicou numa entrevista uma vez que teve um repórter fez com ele. Bom, primeiro, a epigenética, lá naquele mapinha onde tem um manequim que é do pescoço para baixo, ali tem memórias genéticas, né? Tem memórias antigas. Você pode até investigar esse cancro, esse câncer está relacionado a um antepassado, a avô, não sei o quê. Tem alteração no DNA. E a ciência, hoje em dia, se você buscar aí na internet, você vai ver que eu até mandei para alguns na época que os cientistas conseguiram, que eles estão dizendo assim, que uma oração, uma intervenção em cima de palavras diretas pode modificar, moldar o DNA. Você pode modificar o seu próprio DNA através da identificação do que aquilo vem ocorrendo no contexto de emocional que vem trazendo essas memórias, né? Porque se todo mundo, se fala assim, todas as mulheres da minha família têm câncer de mama, todas, 100%, e aí já entra o que o Dr. Hammer falou. Ele falou, 100% das mulheres tiveram? Não, nem todas. Uma escapou, a outra não teve, não sei o quê. Então, peraí. Então, eu já vou descartar que isso é genético. Já vou descartar isso. Agora, uma outra coisa que ele me fez assim pensar muito a respeito. Quando entra na metástase, por exemplo, um dos primeiros histórias da metástase é que a metástase só acontece mediante quando a pessoa sabe que está com câncer. E alguém deu essa notícia. Porque até então, antes de saber uma notícia, ele não tem metástase. Ele tem um câncer. Que câncer é esse? Aí o médico em si, olha, ele examinou, esse câncer é grave, é perigoso, não tem cura, você vai... quanto tempo de vida? Aí você fica naquela informação. E aí o que... Já recebe o carimbo da morte, você fica com aquilo na cabeça e pronto. Exato. E aí você entra com o sentimento de medo da morte, pulmão. Né? Por exemplo, se a pessoa tiver um câncer na bexiga, ele teve uma perda territorial extrema, uma separação extrema, aí bexiga. Ok. E aí ele ouve que está com câncer na bexiga, que é perigoso, é maligno, é mortal, aí ele tem medo de morrer. E aí ele começa a ter problema no pulmão. Ele, medo de morrer, toda a estrutura dele abala. Aí começa a ter problemas na coluna, os ossos, porque a estrutura dele foi abalada mediante essa informação. Então, a metástase vai acontecendo à medida que ele vai se conflitando com notícias e com a possível história dele a partir de então. Mesmo quando já começa a aparecer logo no osso, que nem eu já vi, tem dois que foram pelo cancro no... Sim, aqui eles falam sim. cancro. Então, já começa, no mesmo momento que encontraram, ela pode se alastrar ou não? Então, o alastrar em si vai do impacto que a pessoa tem mediante a notícia. Mas pode começar pelo osso, sim. No caso, por exemplo, a leucemia, né? Você percebe que tem tudo a ver com o osso. Esse caso, por exemplo, começou com... Então, é um tecido embrionário mesoderma novo, onde ele se sentiu hiperimpotente ou hiperdesvalorizado. Que região óssea que aconteceu isso? Foi ali na região
pélvica, um exemplo, né? No sacro. Opa, Sim, sim. Nós estamos falando em algo que pode até ter uma conotação relacionada a uma autodesvalorização sexual. Porque nós estamos falando da região pélvica. Né? Okay. Então, essa pessoa passou por isso, ok, teve uma notícia depois terrível, vai agindo em outras... passou por... Agora, o câncer está também na bexiga, agora o câncer está na coluna, agora está no pulmão, virou uma metástase. Aí o Dr. Hammer simplesmente falou para o repórter o seguinte, ele falou, escuta, se uma pessoa tem um câncer na bexiga, você acha que a célula cancerígena, que é uma célula específica da bexiga, ela anda na corrente sanguínea e quando chega perto do pulmão, ela fala, opa, eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma célula ruim agora do pulmão, para se tornar um câncer. Que ele diz assim, que não há como um sangue sair, um sangue com a célula cancerígena, sair, correr percorrer o caminho da corrente sanguínea e se instalar lá no pulmão, simplesmente porque ficou lá no pulmão. E não tem como também ela se transformar de uma célula da bexiga, no meio do caminho ela fala, opa, eu tenho que mudar meu gênero. Agora eu vou ter que ser uma célula cancerígena do pulmão, e chegar lá no pulmão e, agora eu estou nesse habitat que é meu. Então, é o que ele quis dizer, que é impossível um câncer sair de um lugar e ir para o outro. E sim, então vai ter o sentimento e o conflito. Exatamente. Então, por quê? O sentimento que está lá na bexiga não é o mesmo que está no pulmão. Né? O conflito que vivenciou, perdi tudo, perdi emprego, perdi família, você perdeu o território. Então, tudo a ver com a bexiga, com a urina, com o sistema urinário. Né? E aí, nossa, demonstrou aqui que você tem um câncer na bexiga, é maligno, você pode ficar ruim. Então, tudo isso, aí a pessoa fala assim, o que conflita com ela? Nossa, como eu vou sobreviver agora? E agora, minha vida? Como que eu vou trazer sustento para minha família, já que eu estou assim? Aí pode dar um problema no fígado. Porque fígado, ele é o órgão que gera sangue, né? Que traz energia, que se você, por exemplo, tem gordura localizada, uma cirrose, ou uma gordura localizada no fígado, colesterol regula ali também, tanto no baço como no fígado, né? E essa tríade, né? Baço, pâncreas, fígado, também controla, regula o colesterol. Então, nesse contexto, a pessoa, dependendo do conflito que ela vai ter mediante a descoberta, e o que ela processa, é o que vai realmente, o órgão que vai ser afetado na sequência. Né? Por isso que é importante a gente entender isso, porque até mesmo a metástase nunca ela é igual a do outro. Aonde começou primeiro? Ok, começou em tal lugar. Então, nós vamos fazer um estudo baseado em cima de onde começou, porque o resto são consequências do primeiro. Pois, os dois primeiros tios eu consigo fazer um rastreio mais aberto. Agora, esse outro ele é muito mais fechado, não fala, pronto, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se ele autoriza, por exemplo, quando a pessoa dá autorização para fazer uma investigação, existe uma conexão muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. Então, há uma autorização. E aí, você autorizando, você calibra, não sei como você faz com as mãos, mas eu uso mais os eu gostei do seu método aqui, que é mais rápido. Isso aqui, para mim, é muito rápido.
né? Assim Então, é mais rápido. Assim demora, para mim, demora mais. demora mais, e tem outras pessoas que preferem até de outro jeito, mas pêndulo, tem pessoas que preferem no pêndulo. Me acostumei com o pêndulo. Eu falei, mas é lento demais. Falar, mas eu gosto assim. Então tá bom, segue, o pêndulo também dá. Então, sim, eu já trabalhei, já trabalho com pêndulo também. Então, isso, é algo que realmente são ferramentas, métodos, a forma de trabalho que cada um se adapta. E aí, nesse contexto... A colite também é um conflito, né? Sim, de situações indigestas, dependendo do lado da colite, né? Porque às vezes esquerdo. A pessoa, aí você vai rastrear. Isso está relacionado a algo indigesto, sujeira de família, o que essa pessoa não consegue eliminar ou não consegue reter, o que está acontecendo? Digerir, né? Não é? Digerir e tal. Então, o que ela não está digerindo? Tem muita sujeira nesse contexto familiar? Com quem? E aí e que fase que está isso? Aí você já vai buscar no rastreio a fase também. Porque você identificando a fase, você pode usar... inclusive, você falou no Dr. Bradley Nelson, aquele aparelhinho dele, o MacDo, sabe? Aqueles do imã, não sei, uns que rola assim, você já viu ele utilizando? Eu já vi ele utilizando. Então, eu utilizo aqui também de vez em quando. Inclusive, hoje, eu utilizei nessa moça, não só para fazer o desbloqueio emocional ali da tabela... Eu não tenho ele, mas eu uso outro imã comum. Não, mesmo. pode usar o comum. Eu uso esse aqui, que eu uso esse estrelinha aqui também, que ele é bom para ferida, né? Que eu uso para desbloquear também. E eu usei nela lá, justamente, até mesmo na medicina germânica, para tirar aquele sentimento, aquela emoção e a fase do tecido, saindo daquela fase, digamos, peguei muita coisa ali em crise epileptoide, e lançando aquele sentimento, aquela emoção, explicando para ela o porquê de tudo aquilo, e lançando na fase de cura. Aí depois eu vou lá investigar. E esses pontos que estão em crise, quando termina a sessão, eu volto, pelo menos, no caso dela, ela tinha 3 ou 4 pontos em crise epileptoide. Eu encerro e reabro só, assim, aquele momento, só para verificar aquilo que está em crise. Para ver se realmente foi só o momento que o corpo recepcionou aquilo e voltou, ou se realmente o corpo entrou numa esfera diferente, né? Uhum. Isso, assim, é impressionante o quanto você vai ter de feedback. De informação. E você tem tido, assim, antes da gente... Deixa eu só fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Você passou para nós uma tabela dos hormônios, né? Para regular, para perguntar se está em excesso, se não está, ok. E vitaminas para o corpo, onde é que eu encontro? Repor vitamina D, repor cálcio, repor ferro, repor outras vitaminas que o nosso organismo esteja em falta. Você tem alguma clareza sobre isso? Olha, eu trabalho muito pouco a respeito. Onde eu entro, que às vezes mostra no guia biomagnetismo ali, alguns momentos mostra lá a respeito sobre as vitaminas, proteínas, e aí eu até pergunto quando eu vejo ali, mas especificamente é algo que eu nunca me aprofundei a respeito disso. Na medicina germânica não fala nada, que você se lembre. Muito pouco também, fala sobre ferro, fósforo, cálcio, né, que é gerado ali até mesmo por conta dessa questão hormonal. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui algum livro específico que fala sobre vitaminas e proteínas, para que eu possa... assim, como nós conseguimos, né, impactar os hormônios, né, o que está em falta e o que está em excesso, eu achei que havia um método da gente impactar as vitaminas que também estão em falta. Você pode fazer isso da mesma forma de rastreio, tá? A forma de execução, você pode buscar alguns testes, dando comandos e verificando depois de um tempo. O que acontece muito, por exemplo, o que eu já fiz até num curso,
eu vou desviar um pouquinho da vitamina e da proteína, mas só para você ter uma ideia, eu peguei uma pessoa com relação à pressão e hipertensão, né? E ela tinha alteração, eu fiz o rastreio, verifiquei que estava com alteração ali na pressão arterial em si, né? Em relação a alguma coisa, se tinha algum órgão ligado e tudo mais. Mas o que eu fiz na sequência? Eu dei comandos para equilibrar a pressão, verifiquei as artérias, verifiquei as veias, o que estava envolvendo aquilo, e dei comando para equilibrar a pressão. Aí passou um tempo, nós fomos medir a pressão da pessoa, só com o comando e a identificação já foi o suficiente para poder ela absorver aquela informação, o corpo, e a pressão estabilizou. Tá? Ok, porque a pressão alta também pode ser derivada do excesso de potássio. Pode, também pode, a pressão pode ter problema ali nos hormônios do rim, que também produz, que regula a pressão sanguínea. Olha, eu tenho uma tabela de vitaminas aqui, você tem já a tabela de vitaminas ou não? Não tenho, Roberto. Se está naquela da tua plataforma, eu ainda não vi. Não, isso eu nem pus porque eu não lido muito com isso, tá? Mas, assim, se você gosta e quer identificar, vou te mandar, inclusive, ela mostra a quantidade de dose diária, mostra os sintomas, fontes, onde age, né? E é bem interessante, tá? E com que tipo de alimento interage ou que você deve eliminar. Já vou baixar aqui e já te mandar. Peraí. O Roberto já pegou algum caso de crianças com problemas Me chegou ontem um caso de uma criança com 10 anos que está tentando se matar. Apenas 10 anos. Então, bom, você descobriu primeiro qual é a motivação dela? Se tem algum... Primeiro, fenômeno espiritual, está acontecendo alguma coisa? A mim, né, como, pronto, já tenho também outras terapias de Axis, Reiki, essas coisas, me chegou, assim, alguma coisa mais espiritual, mas pronto, tem que ser investigado. Ela não só fala que não quer ficar, que não quer ficar, que não quer ficar. Então, uma das coisas eu entro bastante, quando eu identifico assim, que vai dar lá calcanhar, né? Eu já fiz, eu faço sempre esse. Então, ouvido direito, testículo, ou se for menina, né? Aí nós falamos em ovário, pegar esses pontos, tudo que remete ao lado espiritual em si, todos os pontos, e já impactar e já bloquear. E aí identificar se aquela situação espiritual que essa criança está vivendo, ela está relacionada a um ambiente ou a pessoas. E essas pessoas, com quem está ligado essa perturbação. Outra coisa que se você pegar, por exemplo, trauma de infância, que vai dar lá pineal, né? Você vai pegar o retrohepático, ou o perihepático, né? E buscar se há um descontrole no sistema simpático e no sistema nervoso central. Uma das coisas que dá muito também é os Gauss invertidos nos rins, que aí você regula pensamento de pensamentos ruins, sistema nervoso desequilibrado, juntamente com pensamentos de suicídio, que é perihepático dá. Os Gauss invertidos no rins? Esse pai eu nunca tinha usado ainda. O Gauss invertido. Toda vez que você for mexer em sistema nervoso central, perguntar se o sistema está abalado, você pergunta rim direito, sul, rim esquerdo, norte. Você perguntando isso e der, aí você só veja se tem pares associados ali com aquilo, desbloqueia e envia um comando para completo ajuste e harmonização.
dos rins referente a tal conflito emocional ou a tal conflito espiritual. Então, hoje é que eu vou falar com a mãe e o pai para ver o que é que está se passando, para tentar fazer um rastreio mais e aí você vê assim, da onde está vindo isso? De quando? Vem dos antepassados? Aí você vai buscar isso para poder justamente o quê? Com a autoridade da palavra, você vai simplesmente anular a interferência disso. Tá? Porque existe uma expressão, você costuma ler a Bíblia ou não? Já li. Já leu. Então, na Bíblia tem uma passagem que é muito curiosa, que a gente traz muito aprendizado a respeito, que é uma passagem que fala que a pessoa, que o espírito foi... Deixa eu mandar aqui, tá? Estou te mandando já, tá? Tá, obrigada. A tabela de vitaminas. Que o espírito, ele Mandou por aqui? Mandei pelo WhatsApp. Ah, tá bem, obrigada. Tá? E aí, esse espírito foi expulso, ok? Daquele ambiente, daquele lugar. Só que ele diz, a história diz assim o seguinte, que ele saiu daquele lugar e andou por lugares mesmo, não encontrando nenhum tipo de satisfação ou encontrando um ambiente que fosse propício. Ele simplesmente reuniu ele e mais 7 e voltou para o mesmo lugar, porque ele encontrou a porta aberta. Então, ok. Quando ele saiu ele sozinho. Quando ele voltou com a trupe toda, né? Com uma tropa. Por quê? Porque ele sabia que a porta estava aberta, ou seja, ele só foi expulso, mas não teve mudança. Não teve nenhum tipo de bloqueio. Então, nesse contexto, por exemplo, se essa criança tem algum tipo de influência que a gente não descarta, mas aí você vai identificar e bota os pontos lá, ou trabalha com a bioenergética mesmo, interrompendo esses pontos de acesso espiritual, fecha a porta para aquilo, e aí trabalha os pontos de pensamento recorrente, de suicídio, traumas de infância, né? Todos esses pontos que o biomagnetismo ensina também. Porque na germânica você não vai encontrar nada a respeito disso. Ah, pois. Eu já tinha que, como eu tenho barra já estava indo mais para o lado dos comandos, processo verbal, para ver se conseguia ir bloquear. Então, mas o processo verbal, e nós estamos falando em verbalização, em palavras em si, você tendo acesso e essa conexão com a criança ou com a mãe, essa criança tem quantos anos? 10. 10 anos. Ele está numa idade que ainda, às vezes, permite que faça na mãe, que aí é bom você investigar também, porque tem criança com 10, já está bem adulta, desvinculada da mãe, mas tem criança com 10 que ainda está ligada à mãe, aí você pode tratar na mãe. Mas aí você pergunta, né, o que é ideal lidar com aquele tratamento. Com a própria criança, olha... esse aqui, Roberto, você lembra que eu te perguntei dos animais, do protocolo dos animais? Tá, esse aqui é um dos. Esse aqui é o Ruka. É um Shih Tzu? Não, o que é? É um Yorkshire. Yorkshire, E tanto ele quanto o meu outro cão, o Enzo, eles têm muita comichão nessa parte aqui, ó. Tá vendo? No lombo aí, na parte... No lombo, São todos vacinados, parasitados, a roupa de cama é lavada, né? Eles tomam banho com frequência. Esse, então, toma banho todo fim de semana. Mas eles têm aqui uma alergia nessa região que eu ainda não consegui identificar. Então, mas você já puxou se é alopecia, primeiro lugar? Alopecia? Não, ainda não. Se é alopecia, aí você vai buscar os patógenos que envolvem a alopecia. Porque tem queda de pelo aí ou não? Não, ele não tem queda de pelo. Esse Yorkshire não solta. Nem ele, nem o outro cão, que é o Doberman, né? Que ele também se encosta nessa região, aqui nas costas, ele se esfrega na... Eles não têm.
Não Então, tem, assim, perda, não fica nenhum buraco no pelo, nada. Mas vamos falar em algo, vamos associar algumas coisas. Os dois na mesma região. Sim. Ok. É mais nessa região que eles se coçam. E esse aqui, de vez em quando, aqui na patinha, mas é mais aqui nas costas. E aí, vamos lá. Quem é que tem o hábito de tocar nessa região neles, nos dois? Tanto eu quanto o meu marido. Nós estamos falando em contato, ok? Qual contato que eles não estão se sentindo bem? Contigo, com seu marido, e o porquê dessa região? Porque, às vezes, assim, a própria região incomoda, né? Por exemplo, a minha esposa, se eu for falar para ela, o que você não gosta de contato? Ela fala, eu não gosto de passar a mão no meu cabelo. Né? Então, se é algum lugar que o pet se incomoda e você inconscientemente, carinhosamente, você passa mais tempo ali passando a mão, ele vai criar uma certa ojeriza ali para aquela resistência daquele lugar. Que ele está querendo que você deixe de fazer aquilo. Entende? Então, aí precisa investigar isso, o que realmente, com quem é, porque pode ser que seja só com uma pessoa, porque eles escolhem um líder, né? Quem é o líder? Você ou seu marido? Né? Ok. Tá? Então, se, por exemplo, ele te escolheu como líder, mas ele gosta até dos seus carinhos, mas, de repente, o marido não é líder, ele não gosta que toca no lugar que você já está tocando. Ah, percebi. Esse é mais possessivo do que o Doberman. Esse gosta mais de ter toda a atenção para ele com relação. O outro é mais proteção, e esse não, esse é mais possessivo. Então, nós podemos usar a mesma forma que com os cães, a mesma forma que é conosco. Posso usar aquela mesma tabela? Mesma tabela. O que vai diferir, vai dar a diferença é quando você parte para a cauda, porque na cauda tem mais vértebras ali. Mas o resto, você pode usar os mesmos tecidos, a mesma analogia humana, tudo igual. Aí, conflitos, tudo? Conflitos, todos. E quer falar, mas eles têm ansiedade? Tem depressão? Tem raiva? Tem. Eles têm de tudo. Tem. Entende? Eles têm ansiedade, tem saudade, tem tudo, isso a gente sabe. Quando sai, então quando fica, percebe, quando volta. Você vai perceber isso claramente. Agora, para lidar com ele, ver o patógeno que está atuando ali naquela região do dorso lombar dele, né? Se tem a ver com contato indesejado, e se é um contato indesejado, quem é esse indesejado nesse contato, nesse lugar? Sabe? Não tinha ido para esse lado dessa consciência. Uhum. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, assim, uma conversa depois, fala, eu identifiquei, eu sei que você não gosta, mas tudo que eu faço não é porque é um carinho muito especial, eu toco no mesmo lugar porque me ensinaram a tocar, mas se isso te incomoda, eu não faço mais e tudo mais. Ok. Conversa normalmente, ali na orelhinha, tal, direita, e aí você vai perceber se aquilo vai começar a fazer mudança. Porque assim, e o animal é que nem criança pequena, é rápido o que acontece. Às vezes, assim, uma semana depois você percebe, nossa, mudou muito. E eles recebem, eles são muito receptivos. Eu envio reiki, envio outros processos corporais neles, eles recebem. Eu percebo, o corpo deles são muito mais receptivos que muitos adultos que a gente faz. Não tem ponto de vista, né? Justamente. Eles já são sim, não e pronto. Então, e até é interessante você trabalhar com os dois nesse contexto aí de busca
Da onde vem essa contrariedade, esse contato indesejado, ou até de algo que eles querem se separar de quem, né? Porque você identificou, nossa, aquela conversa já vai fazer toda a diferença. E aí você vai perceber o quanto isso muda. E até mesmo um case para você mesmo, para você pegar mais traquejo assim na hora que vai cuidar de um pet, né? É bem Não, legal. porque assim, os dois é no mesmo sítio, eu tive a observar e pronto. Eles têm a cama bem limpinha, a roupa de cama é bem limpa, não é maltrato, não é abandonado. E tem sempre essa coceirinha, e incomoda, porque depois eles ficam a se coçar e incomoda, não é agradável ver o bichinho com coceira. Pelo menos eu não gosto. Então, e a gente pode até, depois você pega e faz o rastreio dos dois e a gente remarca aí, vamos conversar um pouco a respeito do que você aprendeu, como foi o comportamento aí, como mudou neles. Isso é interessante, eu gosto também de aprender e também ver o quanto isso foi rápido com um, com o outro. Isso é muito legal. Quando eu já vi o vídeo, mas ok. Quando a gente não lembra a data e o que se passou, não é? A gente pode fazer o comando independente de se lembrar ou não, certo? Pode fazer. Aliás, é uma das coisas que eu falo muito para os pacientes. Eu falo, olha, tem coisas aqui que eu vou levantar que para você, de repente, foram momentos em que gestacional ou nos primeiros anos de vida, que muito provavelmente você não vai se lembrar, a não ser que seu pai ou sua mãe contou uma história que você ouviu depois de algum tempo. Mas você não vai se lembrar até então na consciência, sem que você entre realmente numa consciência hipnótica para poder lembrar. Então, você não vai se lembrar, mas mesmo assim, aquilo eu falo, olha, em tal período pode ter acontecido isso, com relação a tal pessoa, você teve esse sentimento que trouxe desequilíbrio nesse órgão, e eu vou desbloquear, porque é importante para você que esse registro, o seu corpo está me mostrando. Né? Porque se o corpo da pessoa ainda está mostrando aquilo como algo que realmente está fazendo a diferença na vida dela, eu já explico, eu vou desbloquear e na próxima sessão eu quero ver como é que está isso. Então, na segunda sessão, eu sempre repasso toda a ficha primeiro, antes de começar, ou até avançar. Né? Então, aí eu vou pegando ponto a ponto, e tem casos, por exemplo, que você vai pegar ali, nossa, aquilo ali, aquele órgão estava naquele dia na fase ativa, e aqui, depois de X dias da segunda sessão, na segunda sessão, já está lá na fase de cura. Legal, eu já anoto tudo aquilo, eu já vou acompanhando. Eu ainda não fiz o rastreio, mas ainda vou fazer e vai ser um pouco mais extenso. Ó, eu tenho o estrabismo do olho direito. Mas é para dentro. Para né? dentro. Agora, eu já fiz 2 cirurgias, mas ainda não ficou e pronto. Pelos médicos, não vai ficar. Isso é o ponto de vista deles. Mas você não tem só num, não. Você tem em 2. Sim, mas esse era quase todo, total. Depois é esse que foi feita a cirurgia, esse que foi mais mexido. Esse não, esse. Você leu lá a parte da medicina dos olhos? Já. Só que como desde criança eu lembro de usar óculos, né? Então eu fui perguntar para minha mãe. E minha mãe me disse que foi a partir dos 4 anos. Que a única coisa que ela lembra é que foi a partir dos 4 anos, mas não lembro. Pronto, nós éramos em 3 filhas, soltas no sítio. Então era meio difícil ela lembrar se teve conflito ou não. Mas o que ela lembra é que foi a partir dos 4. Mais nada. Ela não, puxei por ela já não lembro mais. Eu lembro. E era num sítio? Usei tinha tampão. Tinha sim, animais? Eu sempre fui criada com animais, gato, cachorro. Então. Nunca fiquei com animais por perto. Olha o que é interessante. Você viu lá um depoimento de uma menina que ela, sim, inclusive, a mãe virou aluna também. Você fez para ela, né? Eu fiz alguns casos, eu tenho alguns casos aí do estrabismo. Na Maia, por exemplo, como o seu eram voltados para dentro, né?
é algo que você viu muito próximo do seu rosto, tá? Muito próximo, a ponto de olhar aqui, ok? Algumas pessoas falam, porque o meu nariz era muito baixo, por isso, tal. Não, isso não é o fato. O fato é que houve algum momento em que você abriu seus olhos e o susto foi tanto que você estava muito próximo assim do seu rosto, ao ponto de você ter que focalizar os dois olhos, convergir os dois olhos No mesmo sentido. no mesmo sentido, para que agora um está mais do que o outro. Justamente aquele que está mais é o que você mais forçou realmente. Podia que estar um pouquinho mais para o lado direito, um pouquinho mais para o lado esquerdo, ou mais para cima, mais para baixo. É o impacto que ocasionou. Então, de repente, você é uma criança de 4 anos que, assim, de repente, você escorrega, cai e quando você vai olhar, tem, de repente, um boi olhando para você. Um exemplo, tá? E você leva um susto imenso, porque você não estava esperando que um boi tivesse justamente olhando para você naquele momento, bem próximo do seu rosto. Sim, então, isso daí pode ter acontecido, porque nós tínhamos de tudo, a gente era solto, né? Meu pai tinha gado, meus avós. Como diz, então, bicho moravam solto. No sítio. Bicho solto, que infância maravilhosa. Então, pronto. Mas a única coisa que a minha mãe lembra foi isso. Começaram a perceber, pronto. Depois foi para o oftalmologista, óculos, tampão. Mas pouco resultado fez com aquelas coisas. E agora, como eu vi você falando, depois eu vi daquela menina, depois eu vi de outra, falei assim, então, justo, e você pode ser tanto uma luz forte que ocorreu, como pode ter sido algo muito assustador, que você, de repente, estava brincando e daqui a pouco apareceu. Por exemplo, eu vivi traumas na minha infância, porque eu nasci num lugar bem no interior do Paraná, e que as casas eram de madeira e as portas eram cerradas pelo meio, que só abria uma parte de cima e a de baixo ficava fechada. E tinha muitos bichos. Em casa também era assim. Então, tinha tramela, né? Aquela tramela. E muitos bichos ali circulando para aquele lugar. E um dia, eu pequenininho, a porta fechou e eu me vi no quintal. E eu tenho essa cena até hoje. Já trabalhei tudo isso, mas a cena fica, né? E tinha um carneiro. E esse carneiro, quando ele me viu, ele veio, simplesmente correu a ponto de me dar aquela cabeçada. E eu tive que dar um jeito de me pendurar naquela porta e conseguir ultrapassar para o outro lado. Então, aquilo foi assustador para mim. Então, agora, o que me fez aquilo? Aquilo me transformou numa pessoa, numa criança medrosa, e tudo que se remetia a algum tipo de bicho, aquilo me deixava assim apavorado. E aí eu tive que ir tratando tudo isso, né? Então, eu tive motivos para isso. No seu caso, deve ter acontecido alguma coisa assustadora realmente, que aquilo veio ou caiu de algum lugar, apareceu alguma coisa muito chocante, emocional, muito emocionante naquele momento, conflitante, que realmente não era esperado. Então, a musculatura orbital ali. Então, você pode tratar desde verificar, por exemplo, vou verificar osso orbital, ok. Fase ativa, PCL1, ok. A parte do osso orbital, ele já conota uma certa, digamos, desvalorização visual, ou alguma impotência visual. O osso orbital, que é essa região da órbita. Aí você já vai buscar isso. Em que período foi? Foi primeiro ano de vida? Segundo? Terceiro? 4 anos. Ok. 4 anos. Envolveu pessoas? Animais? Pode ter envolvido algum tipo de animal. Acidentes? Brincadeiras?
Então, eu vou buscando. Então, aqui parece que envolveu um animal. Então, que tipo de animal que tinha? Que histórico, que sentimento que você tem a respeito de cada animal que tinha naquele lugar? De quem que você se sentia mais receio, né, em relação, se falando em animais? Tudo isso para você trazer um comparativo e uma sensação de que, sabendo que agora você não corre mais nenhum perigo, não tem nada vindo na sua frente de uma forma assustadora, que hoje você já cresceu e você pode enxergar hoje naturalmente, tanto para cima, para baixo, de lado, o seu foco de visão não precisa estar restrito até o seu rosto, que você pode enxergar muito mais além, né? Os seus olhos hoje são livres para olhar o horizonte, e às vezes quando você está assim, você enxerga, não é pouco só da distância, enxerga pouco em relação até mesmo à vida, sabe? Um comportamento. Sim, porque está tudo ali fechado, né? Você fecha o ângulo e aí você enxerga menos. Então, você poderia enxergar muito mais hoje, livre, que não tem nada ameaçando você hoje. Então, a visão expande. Então, hoje eu posso abrir a minha visão e enxergar corretamente. Tudo aquilo que passou serviu como uma experiência, foi assustador, mas nos meus 4 anos não foi só susto. Também tive alegrias. Eu vi coisas que eu gostei de ver, né? Eu vi coisas que eu gostei de ver. Que coisas que eu gostava quando eu tinha 4 anos de ver? Eu gostava de ver o rio, eu gostava de ver flores, eu gostava de ver os meus irmãos brincando. Então, é essa visão, né, que você traz hoje para si, trata o nervo óptico em si, porque você pode entrar nos nervos cranianos, na tabela lá tem os nervos cranianos, né? Eu passei, por exemplo, o nervo craniano. Deixa eu pegar aqui, aproveitando que nós estamos conversando a respeito. Sim, porque naquele atendimento que você fez com a menina, você investigou se tinha vírus, micoses, bactérias, né? Depois eu ainda pensei, pronto, criado aos soltos, só ia para casa de noite, limpeza esquece, né? Então, posso ter passado a mão suja e alguma coisa, mas depois eu rastreei e não cheguei assim muito a fundo com isso. Depois, não, agora eu vou ter que ir para o outro lado. Depois eu questionei minha mãe, sei lá, o que você andou fazendo? Comecei a perceber e pronto. Mas veja, o aspergilos, por exemplo, é um dos, acho que vírus ou bactéria, não recordo agora, aspergilos, ele é um dos responsáveis pela situação da visão alterada também. E eu devo ter alguns pontos específicos para estrabismo. Que é a mesma coisa a conjuntivite, né? A conjuntivite também é uma bactéria, uma coisa que atinge o olho. Então, nesse caso, essa correção você pode fazer em você mesmo, e até mesmo o que eu já estou fazendo aqui já vai te auxiliar nesse contexto. Deixa eu ver aqui onde é que estão os nervos cranianos. Para falar bem a verdade, foi mais por causa do estrabismo que me comichou fazer o curso consigo. Foi? Legal. Então, vamos lá. E depois, pronto, agora já é contribuição fazer o restante. E aí, me fala uma coisa, você já está aplicando isso, os seus atendimentos? Me conta um pouquinho sobre como são os atendimentos aí em Lisboa. Eu faço o bio, né, e o LEM. E para aquelas pessoas que me dão mais abertura, eu como eu já estou a rastrear, né? Mas eu já fiz isso para algumas pessoas da minha família, minha mãe, para minhas irmãs. Agora eu vou começar a fazer aqui para umas pessoas mais próximas. Vou fazer para o meu cãozinho, para os 2. Depois eu vou te mandar o relatório. Legal. Isso é muito bom. E aqui, eu tenho uma tabelinha aqui dos nervos cranianos que você pode rastrear. Obviamente, eu vou fazer um rastreio rápido aqui, nervos ópticos, nervos cranianos de Silvia Regina. Vamos buscar aqui. Nervo olfatório, nervo óptico, ok. A parte sensitiva da percepção visual, ok. Óculos motor, controle motor,
ok. Troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Aqui está dando simplesmente o óculo motor, que é a parte motora do globo ocular, tá? Que mexe com o cristalino, com a pupila e tudo mais, e o nervo óptico, que é a parte sensitiva da sua percepção visual. Então, veja, percepção, enviando um comando para o nervo óptico, direito, esquerdo, desde o seu evento aos 4 anos de idade, traumático, onde houve uma alteração na sensibilidade da sua percepção visual, corrigindo, com 1, com 2, com 3, 4, 5 milhões de graus, corrigindo, nervo óptico direito e esquerdo. Todo evento que pode ter envolvido algum trauma inesperado com relação a algum tipo de evento contendo animais, corrigindo aos 4 anos. E nervo óculo-motor, que controla toda a coordenação motora do globo ocular, da pupila, do cristalino, corrigindo, com 1, com 2, 3, 4, 5, corrigindo até 100%. E toda a impotência que transmite a um conflito de visão no meu Deus, como chama? O osso ocular, que eu acabei esquecendo agora, que eu escrevi lóbulo. Ocular, nervo óptico. Não, da parte nervos, não, da parte orbital. Osso orbital direito com osso orbital esquerdo. Tem pares associados. Impactando com 1, com 2, 3, 4, 5 milhões de graus. Osso orbital direito com osso orbital esquerdo, toda a impotência com conflito visual, desfazendo, descriando, destruindo agora. E óculo motor tem pares associados. Nervo óptico tem pares associados, desfazendo, descriando, destruindo agora todo o conflito. Eu aproveitar agora que você já estamos mexendo com isso, deixa eu ver se eu tenho algum ponto especial aqui com relação a até mesmo o estrabismo. Vamos lá. Até onde eu tenho de material, temos aquele do cotovelo, mas pronto, não fala estrabismo direto, né? Fala miopia, estigmatismo. Não, mas é que eu tenho um estudo mais avançado que pode ter algum, na parte do bio em si, que pode ter alguns pontos mais. Você já teve uma conclusão daquele seu estudo que você estava fazendo com aqueles 2 casais? O da germinação? Sim. Já estou trabalhando com eles, né? Ela já tinha uma série de problemas e ele também, muito problema emocional, coisa de infância, e eles já superaram muitas coisas, tá? Muitas coisas eles superaram. Vou começar a fazer para mim e para ele também, que é para a gente superar algumas coisas aí. Então, e isso é assim, é muito claro realmente. A preocupação agora é o quê? Trabalho emocional do seu histórico de criança, realmente, porque na maioria das vezes a gente tem que libertar a criança. E essa libertação da criança. Exatamente. E nós estamos, na maioria dos casos, a gente acaba tratando a criança do adulto, né? Então, isso é importante demais que isso aconteça. E ao ponto de você olhar como adulta aquela cena daquela criança e dizer mentalmente mesmo. Boa parte dos meus atendimentos tem sempre alguma coisa ali na infância. Ou era na escola, ou foi com a professora, tem sempre alguma coisa. Na gestação, já peguei casos
Ali, já peguei um caso de uma menina que teve um conflito quando a mãe dela estava no segundo semestre de gestação. E ela trouxe isso. Aham. Ó, eu vou te... Rejeição. Você vê? É isso. Eu vou até copiar aqui umas coisinhas de uns estudos do avançado, que fala sobre até o sangramento nasal. Você já atendeu essa pessoa com sangramento nasal ou não? Já, ela teve uma hemorragia nasal, chegou a ficar hospitalizada, tomou 2 bolsas de sangue, chegou a ficar com 5% só de oxigênio no sangue. Uau. Eu vou tirar uma copiazinha aqui de alguns e depois pontos. A falar com ela, depois tivemos a conversar, realmente, ela foi no local, ouviu uma conversa que não agradou, teve um estado emocional abalado, foi a partir disso. Mas ela já está bem agora ou ainda você vai dar sequência no atendimento? Não, agora eu estou a fazer, agora eu fiz esses dias, ela já está bem, já se recuperou, já está em casa. Depois só pediu para daqui mais um mês, mais ou menos, de novo. Tá. Então, mas, de qualquer forma, eu vou salvar aqui eu vou te mandar alguns pontos especiais até a respeito disso, do sangramento, que é para você até mesmo rastrear e verificar o quanto ainda precisa lidar com isso, e vou te passar também essa parte do estrabismo. A emoção perda de território pode passar, vamos supor, pode passar para os filhos, para os netos, essa emoção? Pode sim, porque eles usam como, vira como algo espelhado, entendeu? Se a minha família é assim, isso vai ser natural a gente viver dessa mesma forma, ou passar por isso. Então, aí a gente pensa como uma saga, sabe? É algo que... Porque o meu avô paterno, ele veio fugido da Rússia para o Brasil. Então, já perdeu tudo, largou tudo para vir. E os filhos que estão a ter esses casos, eram os mais ligados a ele. Então, veja, você tem aí situações em que nós estamos falando em áreas, em outras terras, pátria, ou ele foi despatriado, né? Nesse caso, uma das coisas que é muito importante, às vezes, é mexer com uma constelação, fazer uma constelação para que a pessoa ela possa se relacionar bem com a terra natal, né? Mas o avô já morreu, então, mas os netos, às vezes de tanto ouvir histórias, né, eles simplesmente adotaram aquilo como sendo um padrão para a vida deles também. Então, seria bem, se você conhece consteladora ou você trabalha com constelação aí? Já fiz, Roberto. E pronto, eu achei que foi de grande contribuição, sim. Deixa eu pegar aqui. É por isso que no Axis eles falam que 90% dos pensamentos e emoções não são nossos, e é verdade. Ele vem de espelhamentos, de experiências copiadas, assim, emocionais que são vivenciados no meio do clã e não conhece outra forma, e aquilo passa a ser uma verdade mesmo. Ô, Roberto, aquela tabela de órgãos controlados do sistema cerebral, aquela tabela que tem todos os órgãos, todos os sistemas, quando eu vou mandar imprimir, ele está como um PDF, né? Uma folha, só que quando a gente abre, são várias. Mas para imprimir, ele só me sai assim. O rapaz não consegue pôr cada um numa folha. Porque no PDF no PDF só me aparece um arquivo. Tá vendo? Saiu tudo aquele Olha e aqui, o que está escrito aí? Que está bem pequenininho, que aí eu mando aberto. Mas isso é da medicina germânica? Os órgãos controlados do sistema cerebral.
Só me aparece aqui um arquivo de uma folha, né? Só que quando a gente abre, aquilo são vários que tem que estar, estão todos ali. E quando eu pedi para ele imprimir, saiu assim. E eu, mas não leio. E ele, mas eu não consigo alterar o PDF. Tá, deixa eu Olha como é que me já saiu. abro. Eu abro aqui para a gente ver como é que tá. Tá? Daqui a pouco, só pegar um negócio aqui para você. Se você puder me mandar esses do estrabismo, eu agradeço. Eu vou fazer Já estou pegando aqui eu já vou te mandar. E a gente já vai dar um reforço agora nisso. Deve ter sido, que a gente não parava quieto, andava para tudo que era canto. Uhum. E agora sim, olha, deixa eu te falar uma coisa que me veio em mente. Você tem vários colegas aí, ou vários colegas que são terapeutas? Tenho. Tem. Tenho para diversas áreas, né? Eu sou mente aberta. Tenho para Reiki, tenho para o Bio, tenho Teta Healing, tenho barras, tenho constelação. Então, não me fecho só para uma. Tá. Não, é o que eu estava pensando, eu já te falo já, mas deixa eu ver aqui pontos de estrabismo em Silvia Regina. Estrabismo. Cervical 2, com cervical 2, tem pares. Impactando, com 1, com 2, 3, 4, 5 milhões de graus, corrigindo, axis, toda e qualquer interferência da bactéria Streptococcus de bovis, corrigindo, de bovis. Sabe se de bovis vem de boi. Axis, bactéria Streptococcus de bovis, desfazendo, descrevendo, destruindo, corrigindo, olho direito, olho esquerdo, e temporal esquerdo com temporal direito. Tem a ação da bactéria Toxocara neumatodo ácaros, tem reservatórios. Ok. Isso mesmo. Muito bem. Eu te mandei pelo WhatsApp também, te mandei do Epistaxis, tá? Agora deixa eu entrar lá nos arquivos da aula para poder ver o que é, que tipo de arquivo que é esse, que são tantas coisas. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. E aí, quando você foi para Portugal, você era casada, não é? Não, solteira. Tinha Aí terminado você o casou aí, então. relacionamento, aí casei aqui. Meu marido é daqui. Estamos juntos há 10 anos. Legal. Então, que eu queria te falar é o seguinte. Como eu vou para a Irlanda em abril... Deixa eu ver aqui. Já está aberto para lá, Roberto? Já estão deixando entrar? Já vão deixar entrar assim agora em dezembro, né? Mas eu só vou em abril, então estou tranquilo. E aí, como eu vou em abril, se você montar um grupinho aí, eu passo uns dias aí para ministrar presencial, para fazer um curso presencial. Eu posso divulgar. Tem aqui uns grupos de troca, uns grupos de divulgação. Posso divulgar. Deixa eu ver. Porque aí faz o seguinte: você tem lugares para fazer o curso aí? Sim, esse aqui a gente consegue, alguns gabinetes com espaço, daí consegue. Já tem lugares que alugam só para isso específico.
Depois é só falar se precisa de marquesa, se não, se é só cadeira. Uhum. Olha, dentro do curso lá, eu vou te falar os arquivos que estão aqui, só para a gente entender aqui. Vamos lá. Tabela do sistema endócrino, hormônios. Ok. Hormônios e as suas funções, doença genética, a visão da medicina germânica, o e-book, o livro de as constelação, tabelas, sim. programas biológicos especiais, Termos sistema técnicos. endócrino, tabela de hormônio, mesoderma antigo, mesoderma novo, ectoderma, fixação das funções psíquicas, mapa de constelações esquizofrênicas, 900 pontos, par magnetismo, triugóis, tabelas emocionais setorizadas, pares emocionais setorizados, e depois vem o quadro das emoções. Sim. Então, mas esse que você pegou, então você pegou do site lá da Germânica? Foi. Foi o site, não, eu acho que você colocou isso aqui no grupo do Telegram. Ah, deixa eu olhar isso. Mas eu vi isso aqui lá no site, eu vi, que eu já olhei o site todo. Ah, você viu no site? Ah, então deve ser o link do rastreio dos tecidos, então. Que quem fez esse arquivo aí, não, aliás, nem fui eu, foi o rapaz que mexe na plataforma lá, que salvou isso nesse formato pequeno aí. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Vamos lá. Medicina germânica. Programas biológicos especiais. Sim. Ah, você está no computador aí, né? Tô. Quando a gente abre, ele está aqui. É aquela que você usa muito ele. Usa até muito, eu já vi várias lives, que é os órgãos controlados pelo sistema cerebral. Vem a glândula pituitária. Ah, sim, então. É isso mesmo. Tá. Você quer um desse maior, então? É isso? É assim, que quando me aparece aqui, só me aparece assim, uma folha, um arquivo, né? Sim, e quando a gente abre, tem várias folhas. Tem aqui umas 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 10 ou 15 folhas, né? Uhum. E só que quando a gente manda imprimir, aparece lá só uma folha. E daí, quando ele me imprimiu, me saiu assim. Ó. Peraí, deixa eu abrir a câmera aqui que eu estou no site. Peraí. Era como se as 12 folhas do arquivo ficassem só em uma. Saiu micro, né? Tá. Micro. E depois eu falei para ele que era um arquivo com várias folhas. Ele falou assim, mas só me aparece um arquivo, uma folha. Eu não consigo desmembrar. Eu, ok. Tá, eu vou ver se eu consigo salvar aqui. Uhum. Eu já recebi aqui o arquivo. Esses arquivos do estrabismo? Tem da epistaxe e do estrabismo tem 2 pontos aí, que eu já verifiquei. O primeiro, que eu te falei da bactéria de Bovis aí, né?
Olha, esse aqui, quando você vai atender, você usa o computador ou você usa mais pasta, essas coisas? Agora que eu estou em casa, eu estou usando o computador, né? Quando eu Tá. for Porque eu tenho atender. essa parte aí impressa, que eu uso também impressa, eu vou tirar uma cópia e vou mandar para você, porque eu consegui fazer a impressão disso normal. Conseguiu? Sim, mas eu não tenho impressora aqui nesse lugar. Eu tenho, provavelmente, acho que amanhã eu consiga. Digitaliza, Roberto. Aham, Digitaliza. é. E aí eu mando para você. Mas Tá. só Sem você pressa, que não se preocupa. só o seu aí que deu esse problema mesmo, porque os outros conseguiram tudo maior mesmo. É? Então, eu vou Uhum. tentar então baixar do site para ver se eu consigo. Mas você me fala que não, amanhã eu vejo lá na clínica, que lá tem impressora e tudo, e pode digitalizar, né? Ou eu posso pegar minhas folhas aqui e digitalizar direto para você. Ah, tá bem. Esses 3 arquivos que você me mandou é do. Epistaxe, os pontos especiais para o sangramento nasal, Ah, e um para o estrabismo. os de baixo, certo? Isso. Esses 2 últimos aqui, o temporal direito, Uhum. o cervical e o cervical. Esse aqui é para o É, estrabismo. é. Tá E bem. além do que a gente já, dos nervos aí foi que eu trabalhei contigo. E agora, assim, eu quero ver o seguinte contigo. Isso aí, às vezes, no processo, no longo dos dias, começa. Mas eu gostaria de olhar de novo para você agora. Tira o óculos. Quer que eu aproximo mais? Deixa eu aproximar mais. Uhum. Vamos lá, deixa eu falar algo agora para você. Silvia Regina, quando você tinha 4 anos, houve alguns eventos que foram traumáticos para você e que você ficou muito assustada e que os seus olhos convergiram. Mas esse momento traumático já passou. Tudo isso agora faz parte de um passado infantil que hoje você não tem mais perigo. Mas houve momentos em que você pôde ver e enxergar retamente, de uma maneira bem natural, de todas as formas livres que você pudesse enxergar. E houve esse momento no seu passado, mas que hoje, no seu presente, não se faz mais necessário os seus olhos convergirem um com o outro, porque não há mais perigo presente diante da tua face. E agora, os seus olhos se direcionam, olham retamente por todos os caminhos, por todos os lugares agora, de uma forma natural. Todo o nervo óptico agora funciona de uma forma plena, tanto para a esquerda, para a direita, como para cima e para baixo. Não há mais trauma, não há mais evento traumático, e sim uma visão plena, justa, clara e objetiva sobre todos os aspectos dos seus olhos agora podem ver naturalmente de uma forma alegre. Assim como teve momentos na sua infância em que você enxergou perfeitamente, sem nenhuma forma de susto, você agora, hoje, utiliza toda essa emoção que você viveu no passado, que foram boas, para reparar tudo isso e enxergar uma vida de forma diferenciada a partir de hoje. Você está disposta a viver dessa forma? Sim. Ok. E olha, engraçado, olha só como foi interessante. À medida que eu fico falando, eu não sei se você percebeu uma movimentação nos seus olhos. Uma coceira. Coçou? E o Eu que que me que seguro. é mais? Mas estava coçando antes ou não? Não. Não, né? E o interessante é assim, que os seus olhos, conforme eu fui falando, eles se endireitaram. Não sei, depois eu vou te mandar o vídeo da gravação e você vai Da menina? observar. Vou te Ah, mandar o vídeo da gravação. obrigada. O quanto dos seus olhos, na hora que eu estava falando, ficou retinho. Tá?
E Há aí você... momentos, em algumas fotos ele fica, e há outros que não, e há outros que fica Aham. mesmo bem curvadinho. E esse aqui, esse eu nunca mexi, o esquerdo nunca foi mexido, mas o direito eu já fiz 2 cirurgias. Fiz uma aí Aham. no Brasil e fiz uma aqui. Tá. Então, veja, tudo isso agora, basicamente houve um tratamento agora. Então, agora nós vamos Aceito e verificar. recebo. Nós vamos Mais um verificar. testemunho para o teu Instagram. Vamos lá, vamos lá. Então, guarda isso e eu vou gravar o vídeo aí no YouTube, eu vou mandar o link e tal para você assistir, ver como é que ficou isso. E depois de um tempinho a gente volta a se falar para ver o quanto disso já mudou. Vai mudar, vai mudar. Uhum, Aceito e recebo. Eu vou fazer o rastreio do Hulk e do Enzo, uhum. esse mais fim de semana, e depois eu vou te mandar para ver. Legal, legal. E outra coisa, então, amadurece essa ideia aí, que aí eu aproveito esse período que eu vou estar lá na Irlanda, em abril, no período da Páscoa, e de repente eu dou uma esticada até aí, a gente faz um curso presencial, com você já Também. participando Qual da é o mínimo? ministração. Oi? Qual é o mínimo? Quantos Do, mínimos do o curso? tempo do curso? Sim. Então, aí precisa pelo menos uns 4 dias, né? Para O poder dar dia todo? dia todo. Ok. Tá? Que aí poderia pegar no meio da semana, ou porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que ela trabalha, mas quer ser terapeuta, aí já fica mais difícil. Aí a pessoa tem que dar um jeito, pedir uma folga, alguma coisa de um dia ou dois, porque aí pode emendar com o final de semana, né? Melhor ser sábado, domingo, segunda. Isso, que aí dá para ensinar muita coisa, dá para repassar, treinar, treinar e treinar e treinar. Aí tendo umas 2 marcas assim, já é o suficiente. Né? Tá bem. E o número mínimo de pessoas para compensar? Pelo menos umas 10 pessoas, viu? Porque aí vai ser, tipo... Aí eu tenho que ver os números, obviamente, mas normalmente um curso assim de 4 dias está em torno de uns 800 euros, alguma coisa assim. Né? Não sei como é que você paga aí, eu não sei como que é aí nessa região, né? Mas, às vezes, e dá para formar mesmo a pessoa e deixá-la bem experiente nesses 4 dias, já dá para pegar muita coisa. Aí dá o acompanhamento depois, né? Depois eu vou dando acompanhamento também. Depois também fica tudo registrado aí, né? Na BRAT, fica tudo... Fica na BRAT e eu tenho a certificação internacional também. Ah, tem? Tenho pela BRAT, né? A BRAT eu tenho a brasileira e tem da União Europeia. Então, A BRAT já tem a União Europeia? Não sabia. Tem pelo menos o credenciamento. Eu não sei se ela tem aí. Mas a minha carteirinha, por exemplo, o meu registro, anual, eu tenho 2 registros, o do Brasil e para a União Europeia, que é o caso de repente, ministrar cursos aí. Então, eu tenho esse reconhecimento. Não sabia que a BRAT estava a nível fora do Brasil. Não sabia. Eu acho que talvez seja um vínculo com alguma outra associação. Eu nunca entrei em detalhes a fundo a respeito, mas o mesmo número de certificação que eu tenho aqui só muda no final, ao invés de ser BR, passa a ser UE. UE? Ok. Os vídeos vai ficar ainda disponível para nós por mais um ano, pelo menos, né, Roberto? Sim, fica. Tá bem. Tá? Então, e aí, nesse tempo, nossa, você vai ter muita coisa. A gente vai ter mais contatos ainda também. Isso aí. Eu ponho certos limites, mas eu gosto de falar com todo mundo, então. Pois, e no final, os vídeos das dúvidas, temos só 7 ali na plataforma. O pessoal não fez mais? Eu tenho mais alguns que estão no YouTube, né, que eu não coloquei mais na plataforma, porque já preencheu o quanto eu posso colocar lá. Mas se você quiser, eu te mando alguns links de outros que não estão lá,
e aí você Eu aceito, pode porque assistir. ajuda muito. Muitas Tá, das minhas dúvidas foi esclarecida ali com a dúvida dos outros. tá. Não, mas é isso mesmo. O propósito é para isso mesmo. E aí eu te E o meu mando os também links. pode enviar, tá? Tá livre também, Roberto. Não tem Tá problema legal. com isso. Eu agradeço de antemão. Tá bom? Não tem problema nenhum. Então E aí tá. Qualquer foi coisa muito também bom. eu te mando um help pelo Mensames. Legal. Foi muito bom esse contato aí. E aí eu deixo aí um próximo encontro nosso aí, que a gente possa se falar daqui a uns dias. Sim, combinado. Eu vou fazer aqui uma prézinha da divulgação e depois eu te envio. Se você falar que tá ok, eu começo a divulgar. Tá. Então, mas o que eu quero? Vê lá, é para você sondar o meu coração também. Eu não quero só eu chegar aí e ensinar a turma. Eu quero que você participe, não nessa questão de pagar, nada disso, de você participar como já uma terapeuta com esse formato de trabalho, para quando eu for ministrar o curso, você já está ali, já capacitada, até mesmo para refazer depois esse curso com alguém, né? Para expandir. Não, até lá já tá. Então. Até lá já tem tudo aqui já ligadinho. E aí, no Agora já período do tem. curso ali, tira mais ainda dúvida, mais experiência vem, tá? E aí você já tem uma forma de se credenciar também para poder passar adiante. Tá boa. Já é uma Tá boa. bom? E eu estou desenvolvendo Tá também um aplicativo. Ah, Já começou esse aplicativo, mas ainda não terminou, porque custa bem caro. Eu estou pagando aos poucos, mas é um aplicativo de todos os pontos do biomagnetismo avançado dentro de um aplicativo, que você vai buscar, acho que mais de 5.000 pontos no corpo, só ali no aplicativo. nossa, como pode melhorar. Roberto, precisa de alguns dados nossos para você nos registrar, para concluir a certificação? Eu vou fazer agora, vou ver se até semana que vem eu mando uma provinha meio das partes básicas mesmo, tá? Tá. Para a pessoa, para o aluno responder. E eu preciso de um caso concreto, tá? Pode ser com seus pets, pode ser com alguém que você começou, tratou, ficou bem, para a gente discutir ou gravar isso, tá? Olha, eu atendi tal pessoa assim, 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 e ela estava dessa forma, ficou assim, para a gente deixar registrado como para que você segue a linha do trabalho em si, para eu poder fazer a certificação. Tá bem. Então, é um caso concreto, né? Então, ok. Então, também pode ser dos meus cães. Sim, pode. É algo que você. Olha, eu apliquei nesse formato com os meus pets e funcionou assim, tá? Ou Ok. até mesmo com alguém que você esteja tratando também serve, mas é importante a gente gravar isso para ver que. Porque eu não quero simplesmente que você faça o curso, eu fiz, uso, mas ainda ficou muita coisa, eu não sei, não estou sentindo segurança. Não, eu quero que você realmente, eu fiz o curso e ele está me preenchendo, além da expectativa, está me trazendo resultados que eu não tinha, que é isso que eu estou ouvindo de muitos que já estão. E tem que ter um relatório por escrito com o que foi feito, o que foi. Não, no dia que for gravar, eu já vou ter tudo gravado. Ó, claro que você vai ter aí, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu aquilo, na primeira sessão aconteceu tal coisa, já numa segunda eu já percebi isso, então, enquanto nós estamos conversando, eu vou gravando e isso já me serve como um documento. Tá bem, combinado. Tá bom? Vai ser em breve. Esse negócio agora vai começar a andar mais rápido. Amém. Isso aí. Então tá, Roberto. Beijinho. Qualquer coisa eu te chamo pelo WhatsApp, tá bem? Tá bem. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Igualmente. Sucesso. Tchau. Obrigado. Tchau.